Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês de uma ferramenta que a gente pode utilizar para quem está querendo começar essa rotina de organização e não está sabendo muito bem como começar, né? Então, assim, às vezes a gente tem a vontade de colocar as coisas em ordem, mas fica perdido, né? Não sabe direito exatamente por onde começar, o que fazer. Então, eu vou trazer uma ferramenta que a gente usa muito na área de gestão. É uma ferramenta muito prática, é fácil de ser utilizada, é mais para ajudar no entendimento do processo. Eu acho que facilita a vocês entenderem como vocês vão fazer isso repetidamente e quais seriam os passos aí para a gente começar essa organização financeira, né? Então, a ferramenta que a gente utiliza aqui, que seria, né, essa ferramenta que eu vou falar, é o PDCA. É uma ferramenta de gestão de 4 passos, mas ela é um ciclo, né? Então, como todo ciclo, ele deve ser repetido. Então, a ideia é exatamente a gente fazer todo o processo e sempre rever esse processo, né? Então, é um processo, vamos dizer que todo mês ele vai ser revisto e vai ser melhorado cada vez mais. Mas eu acho que a divisão em 4 passos te ajuda da forma como você vai conduzir essa sua organização. Então é muito mais te mostrar uma forma de separar os passos para que vocês consigam colocar isso em prática de uma forma mais fácil, mais tranquila, né? Então, a sigla, né, o PDCA, ele significa, aí passando para o português, em planejar, fazer, checar e agir, né? Então a gente vai falar de cada uma dessas etapas, o que a gente considera em cada uma etapa, o que a gente precisa fazer em cada uma dessas etapas para ficar mais claro para vocês esse início, né, esse processo de organização financeira que é tão importante para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente tem, para a gente ir para um caminho aí de ter tranquilidade, né? Porque tudo como está organizado, quando as coisas estão nos seus devidos lugares, vamos assim dizer, isso traz pra gente a tranquilidade, né? Aquela sensação de tranquilidade que é muito bom, né? Então, a ideia é sempre mostrar ferramentas e situações que vocês consigam caminhar nesse encontro da tranquilidade. Então, a primeiro, né, desse item aí, o primeiro passo desse item é o planejar. Então, o planejar é aquele momento que você vai realmente parar por um processo de reflexão. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer planejar alguma coisa é pensar, né, naquilo. Então, se eu vou planejar uma viagem, eu vou pensar, né, para onde eu quero ir, o que tem lá para fazer. Então, assim, da mesma forma, no caso das finanças, a gente também tem que ter esse pensamento, né? O planejar é muito importante na vida financeira. Não dá simplesmente para a gente simplesmente fazer as coisas no sentido de trabalha, pagar conta, e aí eu quero viajar, eu guardo lá um dinheiro, não deixo de planejar, mas assim, ou às vezes nem planeja, o que sobra a viagem, enfim, ou faz a conta da viagem, depois vê como paga, e isso não se torna a vida da gente muito conturbada, inclusive, né? Então não é essa a ideia que a gente quer trazer, é realmente o planejar pensando lá na frente, né? A gente vai ter planejamento que a gente chama aí de curto prazo, mas vai ter planejamento para longo prazo, né? Que é o mais importante também, e que às vezes a gente não para pensar, até por conta da vida corrida, das coisas que acontecem no dia a dia, a gente acaba vivendo o dia a dia e deixa de fazer esse processo. Então, no momento do planejar, é importante passar por um processo aí de reflexão mesmo. Você precisa avaliar como é que está a sua vida hoje, se é isso que você quer, se é dessa forma que você quer viver, o que você quer melhorar, aonde você quer chegar. Então, todas essas são perguntas que precisam ser respondidas para você conseguir planejar de forma mais adequada, né? Claro que voltando aí, né, a gente já falou aí no começo
que isso vai ser revisto, porque os seus planejamentos podem mudar, o que você pensa hoje, daqui a 5, 10 anos pode ser diferente, né? Você pode ver as coisas com outro olhar. Então, claro que vai mudar, né? A gente vai mudando alguns objetivos aí, algumas metas, mas algumas coisas não, né? E também assim, mesmo que mude, você vai mudando, mas vai continuando fazendo. Então, a principal momento aí da reflexão é nesse momento do planejar. É preciso que você reflita exatamente o que está bom e o que não está hoje da sua vida financeira. Se você precisa, para que caminho que você quer ir, se você tem objetivos traçados, para a sua vida, né, seguindo aí sempre o lado financeiro da situação, né, o que vai depender financeiramente falando, né? Você tem objetivos traçados financeiros? Desses objetivos financeiros, quais são as metas? Porque o objetivo é uma coisa, a meta é outra. O objetivo é o que a gente gostaria, né? Então assim, eu quero viajar todo ano, ou viajar a cada 2 anos, eu quero viajar, são coisas maiores. Aí a meta é como você vai conseguir esse seu objetivo. Então você vai colocar realmente no papel o que é que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. Então todo objetivo tem uma meta. E aí a meta, ela pode ser de curto, médio ou longo prazo, né? E tudo vai depender do tempo que você tem para atingir esse objetivo. Quero viajar no final do ano, quero viajar daqui a 1 ano, quero trocar de carro, comprar um carro daqui a 1 ano, 2 anos. São metas menores. Agora, já quero daqui a, 5, 10 anos ir estudar, fazer alguma coisa fora, ou fazer algum tipo de especialização, nem sei. Coisas que demandam um tempo maior, né? Você tem mais tempo para conseguir, para você querer realizar aquele objetivo. Então a gente já está falando de uma meta a médio prazo. Às vezes casar, né? Isso vai depender do momento de cada um. Mas aí é pelo tempo, não só pelo valor financeiro da situação, né? A meta de curto, médio e longo prazo é devido ao tempo que você tem para conseguir atingi-la. E aí as de longo prazo, que às vezes é comprar uma casa, às vezes pensando na aposentadoria ou na liberdade lá na frente, né? A aposentadoria e liberdade a gente vai trilhar aí um caminho para facilitar essa aposentadoria, mas pensar em liberdade ou pensar aí nessa tranquilidade, o que é que você quer lá na frente. Então, o objetivo são essas coisas maiores e as metas é como que você faz para atingir aquele objetivo. Então, para todo objetivo, você tem que ter uma meta, né? Preciso guardar tantos por mês para atingir esse objetivo durante tanto tempo. Então, toda a meta, ela tem o que é que você precisa fazer, quanto você precisa guardar, em quanto tempo, para que você consiga atingir esse objetivo. Então, nessa fase do planejar, essas situações têm que ser definidas, né? Porque você só consegue saber para onde você está indo ou para onde você quer ir se você definir isso. Então, por isso que o processo do planejar é muito importante. Se você vive, né? Se você tem família, casado, é importante que esse momento seja da família, né? Para quem toma esses tipos de decisão. Porque é preciso um alinhamento, né? Ah, mas às vezes você pode me dizer que meu marido, minha esposa, enfim, não dão tanta atenção. Você consegue fazer esse processo sozinha? Consegue, eu não vou falar para você que não. Até porque assim... eu por um período aqui, inclusive na minha casa, no início, eu fazia muito isso sozinha, até que com o tempo eu fui trazendo meu marido para essa realidade. Então hoje a gente já é algo bem mais tranquilo, facilita demais quando você tem o apoio do outro, né? Aqui em casa, não que ele não me apoiasse, porque ele sempre apoiou as minhas decisões. Mas quando você tem uma pessoa para dividir esses objetivos, no sentido da pessoa
tá no mesmo momento que você, isso te ajuda muito mais. Aqui em casa a gente nunca teve, não teve uma discordância. Ele sempre apoiou as decisões que eu tomava, os objetivos, ele sempre estava de acordo. Então isso, claro que tem que ser uma coisa em comum aí, né? Mas hoje ele é muito mais participativo, então isso ajuda muito mais, ajuda a gente a seguir no processo. Mas dá para fazer sozinha? Dá, mas você vai ter que também ter persistência, e aos poucos a outra pessoa pode, e você vai mostrando, né, como isso vai ser bom para vocês lá no final. Então todo é um processo, mas o importante é que você faça, né? Se você tá pegando para arrumar a casa, né, o orçamento familiar de vocês, comece a fazer e aos poucos vai mostrando, né? Então, assim, o momento do objetivo é um momento importante da família, né? Se você vai fazer isso com a família, é importante que todos estejam sabendo qual é o objetivo da família, porque aí, quando surgir aquelas situações no dia a dia que pode tender a você a sair do seu objetivo, todos vão lembrar qual é o objetivo, o porquê vocês estão fazendo aquilo, o porquê vocês estão deixando de fazer alguma coisa. Então, por isso que quanto mais a família participa desse momento do objetivo e está em sintonia com vocês, né, todos em sintonia, isso ajuda demais no processo. Então, é importante nesse momento do planejar essas definições, né, dos objetivos, das metas. Você vai ver o que você vai usar para fazer esses acompanhamentos. Então, se você vai usar uma planilha, se você vai usar um aplicativo, se você vai fazer tudo numa mão, né, no caderno, enfim, na agenda. Então, essas definições, nessa hora do planejar, é que a gente faz esse tipo de definição. Você vai verificar como é que você pretende fazer a distribuição, né, da sua receita. Então, vou ganhar do valor que vai entrar, quantos por cento, né? A gente fala daquela categorização. Quanto é para cada categoria? Quanto vai para alimentação? Quanto vai para um carro? Quanto vai para a gasolina, se for separado? Escola, os gastos, né, da casa, alguma coisa médica, né, uma farmácia, enfim. Como tá essa distribuição? Lembrando que dentro toda essa distribuição, a primeira distribuição que você vai pôr é o investir. Então, você vai separar um valor para investir e desse resto você vai fazer a distribuição de categorização. Porque sempre a gente diz que a primeira pessoa que você tem que pagar todo mês é você, né? Então, você primeiro tira esse valor que representa o seu investimento e depois você faz o resto da distribuição. Então, tem a categoria lá do investimento, né? E as outras categorias. Lembrando que a do investimento é a que a gente tem que fazer primeiro. Primeiro a gente paga a gente mesmo, depois a gente paga, né? Faz a organização para pagar as outras coisas. Então, nesse momento do planejar, tudo isso vai ser definido. Ah, mas posso mudar? Pode mudar. A gente vai ter um momento, né, que tudo isso vai ser revisto. Como eu disse, é um ciclo e ele sempre vai ser revisto para ser melhorado e para ser ajustado. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Tudo depende da realidade de cada um, dos objetivos de cada um. Então, por isso que, por mais que a gente tenha padrões, né, as coisas meio pré-definidas, tudo depende da realidade de cada um. Cada um sabe como fazer o que está dentro da sua realidade, porque todo mundo tem uma particularidade, né, da vida de cada um. Então, é neste momento que a gente precisa fazer esses tipos de definição. Então, a gente está aí realmente planejar, né? Planejar para avaliar para onde a gente quer ir. Passado esse momento do planejar, a gente vai realmente para o fazer, né? Colocar em prática todo esse nosso planejamento. Então, quanto é que eu tenho que gastar na alimentação, quanto é que eu tenho que gastar na moradia, quanto é que eu tenho que investir, quanto é que eu tenho que, desse investimento, quanto é que vai para tal meta, se tem mais de uma meta, meta 1, meta 2, enfim, daí vai depender da sua organização.
Mas então é no momento do fazer que a gente vai colocar tudo isso em prática. Como é uma forma de colocar isso em prática, né? Além de fazer efetivamente isso, aqui entra, para quem está iniciando, a fase do anotar, né? O anotar não é uma rotina, um hábito que você precisa ter necessariamente, vamos assim dizer, para sempre, né? Sempre também é muito forte, mas assim, não é um hábito que você vai carregar provavelmente por muito tempo, né? Se você conseguir se organizar, esse é um hábito que com o tempo você vai conseguir eliminar, porque o anotar todo dia depende demais da sua dedicação naquele processo, né? Mas ele é muito importante para quem está começando, porque só fazendo essas anotações é que a gente entende a nossa realidade, porque a gente mesmo acha muita coisa, e aí às vezes a gente acha que gasta de um jeito e na verdade gasta de outro. Por isso que é tão importante o anotar. Mas, por exemplo, o anotar não é algo que você faz, normalmente você não precisa fazer sempre, depois de um processo que está andando de acordo. Então, por exemplo, hoje eu já não anoto mais, mas eu já tive que anotar, se por um acaso a gente acha que alguma coisa sai dos eixos e a gente acha necessário, anota algumas coisas. Então, algumas determinadas coisas eu ainda faço um tipo de anotação para facilitar. Mas o geral das categorias eu não anoto mais, porque a forma que eu distribuo facilita para que eu não anote. Mas no início é importante anotar, até para você saber como categorizar, porque às vezes você pode dar um valor X para alimentação ou para moradia. Para moradia às vezes é mais fácil, porque você pega as contas e tem mais ou menos uma ideia daquele valor. Mas a alimentação, às vezes as pessoas se enganam, né? Porque tem a comida de fora, uma comida de uma padaria, um lanche, um café, e isso acaba comendo seu orçamento sem você perceber. Então, por isso que o anotar é importante nessa fase. É importante para você entender a sua realidade. Depois que você entendeu a realidade, o processo está funcionando, com o tempo você vai vendo que você vai conseguir, pode usar outras técnicas para daí sair do anotar. Mas no início é bem importante começar pelo anotar, porque muita gente na verdade não conhece a sua realidade, e para conhecer a realidade é só a gente colocando no papel tudo isso. Então é nesse momento do fazer que você vai colocar isso em prática. Então você vai anotar para você ter a sua realidade, né? Além de anotar, é o momento que você vai passar isso para a sua planilha, para o seu aplicativo. Aí vai depender como você vai usar. Se você vai usar a agenda em um aplicativo, a agenda em uma planilha ou só o aplicativo. Então tudo vai depender da sua rotina e do que você decidiu que seria melhor para vocês. Eu, por exemplo, eu anotava, eu tentei ir para o aplicativo. Aqui em casa não funcionou, eu sempre anotei, né? Quando eu anotava e passava por uma planilha. Aí eu tentei passar para o aplicativo para facilitar, né? Porque a gente já sai do gasto, já consegue entrar no celular e anotar e tal. Mas, por exemplo, aqui em casa não funcionou, não deu certo. A gente não conseguiu usar de forma efetiva e algumas informações se passaram. A gente tentou, não deu certo, deixa o aplicativo de lado, volta para a forma que é melhor para a gente. Então, cada um vai ter a sua forma. Então, aí a gente anotava e passava para a planilha, né? E aí, passar para a planilha é importante. E aí, tudo vai depender também de como é a sua organização. Se você vai passar uma vez por dia, uma vez por semana. Eu acho assim, que uma vez por semana, eu passava sempre uma vez por semana. Então, anotava numa agenda os gastos, né, do dia. Às vezes, hoje em dia até com o WhatsApp, às vezes a gente punha alguma coisa até no WhatsApp para quando chegasse em casa a gente anotasse para não esquecer. E depois, uma vez por semana, eu passava isso para uma planilha. Então, uma vez por semana eu passava essa informação para não ficar tudo para passar de uma vez só, porque daí é muita informação, às vezes demora mais tempo. Então, assim, tudo que às vezes você vai demandar muito tempo na hora que você precisa fazer, você acaba desistindo, né? Porque às vezes você não tem todo aquele tempo e isso acaba sendo uma desculpa para você não fazer. Então, se você faz uma vez por semana, você põe de uma semana, depois você põe da outra, depois você põe... No final do mês você consegue avaliar tudo isso.
Agora, sempre, uma vez por mês, é importante você avaliar, né? Você tem que avaliar como foi a sua vida financeira mensal, aí como está seu mês, né? Então, é importante fazer, né, na hora da checagem aí, essa avaliação do que foi esse mês. Então, você vai fazer, né? Então, a gente está lá na fase do fazer. Então, é anotar, é colocar as ações em prática, é lembrar de que numa situação ou outra, o que está te levando para você atingir seu objetivo e o que não está. Então, é agora no fazer que realmente você vai se ver em ação de tudo aquilo que você planejou. Não só o anotar e passar por uma planilha, mas também aqueles momentos que a gente sai, que a gente vai passear e ver uma promoção e a gente tem que lembrar se aquilo tá dentro ou não tá. E muitas vezes aí é que também começa uma forma de você mudar a sua postura, porque é aí que a gente vai ter as situações na vida real que vão te aproximar ou te afastar do que você planeja ser, né? Do que você tem planejado, do seu objetivo. O que está te levando ao seu objetivo maior e o que está te afastando do seu objetivo. Então é aí que você tem que avaliar cada situação que você é colocado, né, na vida aí, se isso te afasta ou se isso te aproxima. E aí é a hora que você vai tomar a sua decisão, né? Se você entra num processo de arrumar, de organizar, para buscar essa tranquilidade, que eu acho que a gente tanto quer, né, uma tranquilidade aí em relação ao dinheiro, você vai buscar ações e vai ter posturas que te levam a esse objetivo, né? Então é neste momento do fazer que é o nosso dia a dia, né? Então aí é onde a gente mais precisa avaliar o que está fazendo todo dia. E sempre você vai lembrar das suas prioridades para fazer isso, né? Então, quando a gente pensa nas prioridades, as coisas ficam um pouco mais fáceis para você tomar a sua decisão. E você vai falar um não hoje, lembrando que você tem algo maior lá na frente, você tem planejado outra coisa. Lá no seu planejamento, na hora da ação, você consegue manter o que está planejado. Tá? Então o fazer seria o nosso dia a dia aí todo, né? Que a gente precisa fazer essa postura diferente em relação a fazer a postura igual que a gente planejou e diferente muitas vezes do que a gente fazia. Aí quando a gente vai pro checar, o checar é ver como estão as coisas. O que eu fiz que deu certo, o que eu fiz, né, que não tá dando certo, né? Então, no checar, você vai lá verificar essas suas anotações, você vai acompanhar lá o seu mês. Então, eu preenchi todo o mês. Quando é que eu vou avaliar? Vamos avaliar uma vez por mês, vamos checar esse mês, porque você, no fazer, você vai anotar uma vez por semana. Claro que quando você anota, você já acaba olhando, né? Mas sempre você tem que um olhar aí de uma vez por mês, avaliar tudo isso. Às vezes depois de 6 meses avaliar como foi meio ano. Então agora nesse mês de julho, agosto, eu sempre avalio como foi o primeiro semestre e já dou alguns andamentos que precisa para o segundo, vejo se as coisas estão caminhando para o nosso objetivo. E aí quando chega mais lá para o final do ano, você começa a planejar o seu próximo ano. Porque assim, eu mesmo faço metas, algumas metas são longas. Aí metas longas, eu divido ela em objetivos longos, né? Vamos assim, objetivos longos, que eu teria uma meta bem grande, eu divido ela em metas menores para facilitar a minha organização. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, para 10 anos, eu vejo o que cada ano eu preciso conquistar para que em 10 anos eu tenha aquilo, entendeu? Então, eu vou avaliando. Aí, por exemplo, numa meta de 10 anos, né? Um objetivo aí para 10 anos, que eu criei uma meta maior de 10 anos. Eu preciso ter, sei lá, tanto. E aí eu dividi em metas menores. Aí todo ano eu crio uma meta menor em relação àquela meta grande. Para minha facilidade ajuda muito, porque às vezes você querer controlar 10 anos, você pode achar, mas ainda tem tempo. Mas daqui a pouco passou 5, 6 anos, 7 anos, chegou no tempo e você não conseguiu.
Então, o que eu faço é criar metas menores, né? Transformar essa meta, que seria uma meta de 10 anos, em meta de 2, em meta de 1, enfim. E aí eu vou arrumando ela toda vez para que esse degrau fique mais leve, de certa forma, né? Fique mais fácil da gente olhar para ele e saber o que você precisa fazer para que aquilo lá no final chegue naquele objetivo. Então, essa checagem, além de uma checagem mensal aí, eu faço essas outras checagens, né? Eu dou uma olhada, ver como tá a situação. E aí, o último, para fechar esse ciclo, é o que eles chamam de agir, né? O agir é você agir para correção da rota, vamos assim dizer. Então, a gente vai agir no que precisa, agir para corrigir. Ah, no meu mês, o que eu fiz que deu certo? Vamos continuar? Tá bom assim. E o que eu fiz que não deu? Será que eu coloquei um valor numa categoria que foi pouco, que foi muito? Eu tive que pegar dinheiro de uma categoria para cobrir a outra? Como foi? Por quê? Por que isso aconteceu? Foi um mês específico? Foi porque eu me organizei no meu planejamento de forma equivocada? Então é nessa hora que você vai sentindo, né, o que está acontecendo com você e vai arrumando. Eu usei aplicativo e foi bom, eu usei aplicativo e não foi bom, eu vou tentar outra forma. Eu tentei anotar uma vez por semana e acabei esquecendo, vou tentar anotar com menos tempo para ver se eu consigo dessa vez. Então, assim, é a hora de você ver o que aconteceu, né? Você olhou aquele seu mês. Claro que esse agir, às vezes, você age mesmo durante o processo, né? Porque às vezes você tentou uma coisa e viu que aquilo já não tá dentro do que você acha, a gente automaticamente já muda. Mas tem aí um momento de você também poder fazer isso. Vai poder olhar aquilo, ver como tá. Eu, por exemplo, eu tenho planilha para fazer esses acompanhamentos. E vira e mexe, eu mexo na minha planilha, eu mudo de um jeito, eu mudo de outro. É um processo que eu cada vez vou deixando ela mais do meu jeito. Então, assim, ela parece que nunca acaba. Então, hoje eu uso de um jeito, ano passado era de outro, no começo do ano já é diferente do que eu estou usando agora, porque eu já tive uma outra forma de visualizar, queria outro tipo de informação. Então, eu mudo ela de novo. Mas isso você vai se adequando ao seu jeito, à forma que facilita para você. Por isso que por mais que você pegue uma planilha pronta, por exemplo, às vezes ela não está encaixando bem no que você gostaria. Mexe nessa planilha, faça com que ela te entregue o que é bom para você. A forma que facilita a sua visualização, para que traga a sua realidade de uma forma que seja boa para você. De uma forma que você consiga olhar e consiga avaliar aquilo de uma forma efetiva, né? Então, assim, hoje eu mexo para que ela me traga esses tipos de informação que eu consiga com mais facilidade. Mas hoje em dia até ela tá ficando um pouquinho maior, assim, porque foi a forma que eu achei que vai trazer de uma forma melhor para mim. Mas assim, eu já tive vários modelos, já mexi em muito, aí eu pego às vezes outra, avalio junto uma planilha, uma ideia de uma com uma ideia da outra. Então, assim, planilha mesmo, você pode fazer a mais simples se for boa para você, você vai melhorar se for melhor para você. O ideal é que você tenha uma que seja boa para você, né? Então, assim, a forma que aquilo te traga as informações que você precisa, que você consiga fazer uma leitura daquilo e saber para onde você está indo, saber se o que você planejou está sendo executado, se o que você planejou você está conseguindo alcançar. Então, o mais importante, né, nesse momento do agir é verificar, e dessa verificação que você faz, a hora que você verifica, você meio que já analisa tudo isso, né? São momentos que acontecem muito juntos, muito simultâneos, não como uma coisa de cada vez. Então, na verdade, ele é um ciclo só para te facilitar, que seria 4 passos aí que você teria que fazer, né? Mas a gente percebe, até quando eu vou falando e vou explicando, que muitos deles se encontram em vários momentos. Mas é uma forma de você saber exatamente como dar o seu primeiro passo no processo de organização. Então essa foi a minha ideia. A minha ideia foi trazer aqui uma forma de você falar, preciso começar. Porque às vezes a pessoa quer começar e não sabe muito como começar. Aí quer anotar é importante, mas aí anota pra quê, né? Sem aquele objetivo. Por que eu tô anotando?
Tá, eu vou conhecer a minha realidade, mas vou conhecer a minha realidade com o quê, né? Pra quê? Assim, porque não tá tendo uma coisa mais forte que tá te motivando a isso. Então, por isso que é importante você saber lá qual é o seu objetivo, porque do seu objetivo você vai ter uma motivação. E é aquela motivação que vai fazer você ir todo dia, se for preciso, anotar o quanto você está gastando, o quanto você está entrando, para você conhecer a sua realidade. Para dali você tomar decisões de que precisa cortar, precisa aumentar, é dali que você vai tomar esse tipo de decisão. Então, eu quis mostrar um processo para que vocês consigam entender o que está acontecendo, né, em relação a tudo isso da sua vida financeira. E qual é o intuito, né? Sempre o intuito de se organizar aí. Se organizar, às vezes por organizar, parece que para algumas pessoas até pode nem não fazer tanto sentido, né? Ah, mas eu vou me organizar, sou organizado. E o objetivo é a organização te levar a algum lugar, né? Nós aqui estamos querendo mostrar o caminho que vai te levar a essa tranquilidade, porque ter a tranquilidade financeira é bom, né? Imagina no final, quando a gente trabalhou, e lá você saber que você vai ser tranquilo, ou que você hoje vai conseguir viver tranquilo. Dentro de cada patamar você pode encontrar uma tranquilidade. E é isso que a gente quer, mostrar como a organização, né, como essas ações vão te levar a esse caminho, o caminho da tranquilidade. Espero que tenham gostado, espero que seja uma forma de vocês começarem a se organizar, para que vocês consigam atingir o objetivo de cada um de vocês. Até a próxima!